partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Está no ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, afiliada da Rede Brasil de televisão. Todos os sábados, a partir das 14 horas, visitamos os lares dos santistas e famílias da região para levar notícias sobre saúde e sobre cidadania. Comigo sempre, Adriana Colucci, que irá cumprimentar os telespectadores. Olá, doutor Hélio, ao nosso convidado, olá a todos que nos assistem. Queria deixar um recado, deixe suas sugestões, perguntas dos assuntos que vão ser abordados aqui no Linha Direta com a Saúde, @gmail.com. Vamos lá, doutor Hélio. Bem, hoje nós temos um entrevistado de alta qualidade, né? Ele é um dentista famoso na nossa região, que além das suas atribuições profissionais, se dedica também à política, como ex-vereador que foi em 2 legislaturas aqui por Santos. Portanto, certamente trará informações importantes para os nossos telespectadores. O doutor Braz Antunes Matos Neto é o nosso convidado e apresentamos os nossos microfones para os seus cumprimentos aos telespectadores. Muito obrigado ao Hélio, à Adriana, pelo convite, para que eu possa estar aqui nesse programa importante que é o Linha Direta com a Saúde, transmitindo conhecimentos, não só da minha parte, mas dos convidados que com excelência vêm aqui, que podem oferecer alguma coisa para a nossa população, melhorando o dia a dia de cada um. Muito obrigado. Eu lembro ainda aos telespectadores que o nosso programa tem a sua versão radiofônica pela Rádio Terra AM 650, também aos sábados a partir das 10 horas. Mas, doutor Braz, o nosso programa se preocupa muito com as questões sociais. E da saúde pública, então, nem se fale. Na verdade, durante algum tempo, a odontologia ficou um pouco afastada, não porque os dentistas quisessem, mas as próprias orientações governamentais fizeram dessa maneira. Como está hoje a assistência pública à odontologia? Bom, Hélio, Adriana, você falou com muita propriedade. Por muitos e muitos anos a odontologia ficou afastada, principalmente da saúde pública do brasileiro, né? Daquele menos desprovido que precisa a recorrer ao serviço público. Na realidade, ainda mais, por culpa também nossa, profissional, a gente usa muito o termo saúde bucal, né? E a população às vezes confunde muito, porque fala na saúde, mas é da boca, liga a boca com a estética e não fica uma coisa muito enraizada com a importância que deve se dar à boca e à cavidade bucal e a todos os elementos que circundam, porque é uma questão de saúde, sim, de saúde pública. Bom, até algum tempo atrás, né, cerca de 12 anos aproximadamente, os serviços básicos públicos de qualquer cidade brasileira eram as extrações dentárias, os tratamentos de canais emergenciais, que quando evoluíam de uma maneira não satisfatória tinha que ir à exodontia, ou seja, a extração, e também as restaurações mais simples, ou alguma prótese por falta dos elementos totais, de todos os dentes, né? Então eram serviços mais restritos. De 10 anos, 12 anos para cá, o serviço público, eu digo no Brasil, incrementou os seus serviços com especialidades, né? Então hoje, por exemplo, aqui em Santos, eu tenho a satisfação, não só em Santos, como na Baixada Santista, de ter colaborado com a implantação dos CELS, são os Centros de Especialidades Odontológicas, né? Onde lá a população é atendida por especialistas em algumas áreas, como a periodontia, que é importantíssima, né? A pacientes com necessidades especiais, enfim. Esse salto de qualidade deve-se aos profissionais da odontologia mostrarem, através de programas como o seu, né, essa atividade do que nós somos capazes de oferecer em termos de saúde para a população e, ao mesmo tempo, também dos governantes de plantão da época terem atendido os pleitos, porque a gente, quando fala de saúde pública, a gente fala das pessoas menos providas financeiramente da nossa população. São informações alvissareiras, né?
Porque durante algum tempo, e o Dr. Braz vai nos dizer se continua assim, o Brasil era considerado como o país dos desdentados. Isso se falava na imprensa, etc. Ainda é. E ainda é? Ainda é, mas estamos melhorando. Esses serviços, eles atendem crianças, gestantes, Sim. O adulto, o idoso? Hoje é exemplo da medicina e das demais áreas de saúde, né? A odontologia também tem um forte viés de falar da promoção de saúde, quer dizer, da odontologia preventiva, né? Porque naturalmente o corpo sofre menos, né? Porque não chega com as patologias mais fortes, e também o poder público, financeiramente falando, sofre menos também, né? Então a prevenção é a alma do negócio. Nesses setores, Santos, em termos de rede pública hoje, está num estágio mais avançado que 10, 12 anos para cá. Eu digo Santos, mas é a Baixada Santista, né? Todas as 9 cidades têm uma odontologia de qualidade muito maior do que 15 anos atrás, com certeza absoluta. E esses serviços, os CELS, por exemplo, eles têm o atendimento das crianças, que já tinha na rede pública, mas nós tínhamos antes da era SUS o dentista de escola, né? Lembra-se, o médico, o psicólogo e por aí vai. Com o advento do SUS em 1988, com a nova Constituição, então ficou atribuída nas unidades básicas de saúde todos os serviços, e esses profissionais foram tirados das escolas, e tem lá as explicações por isso. Agora, as crianças são atendidas, as gestantes, que é a questão de prevenção. Hoje nos estados mais adiantados, e nós estamos aqui no estado de São Paulo, que talvez o mais adiantado do país, o índice de cárie caiu consideravelmente por conta da prevenção, que hoje as mães mais jovens são mais instruídas para poder, tanto na fase de gestação, com alimentação propícia, né, para que a criança já não nasça com problemas, e também elas, pós o nascimento, os cuidados, a visita ao dentista, o aleitamento materno, mas depois a limpeza, e na hora da introdução do leite, né, precisa também ter seus cuidados. Enfim, hoje a orientação é outra, né? Doutor Braz, mas mesmo assim, não é, temos algumas estatísticas que nos preocupam. A Adriana, mesmo como enfermeira que ela tem no serviço onde ela atua, notícias sobre presença de problemas odontológicos importantes. Bem, mas esse assunto iremos tratar no próximo bloco, já que estamos indo para o nosso intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Está à procura de um salão mais que especial? Com produtos e profissionais de melhor qualidade? Meire Coifer, cortes unissex, escova, reflexo, tinturas, podóloga, sobrancelha de rena, depilação e muito mais. Preços populares. Agendamento 24 horas. Acesse meirecoifer.com.br. Venha se afiliar ao Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de São Vicente. Convênio médico especial, clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista, oftalmologista, departamento jurídico e departamento de aposentadoria. O presidente Severino Augusto convida você. Venha, você será o nosso mais novo associado. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta aqui no Golf Clube de São Vicente. Essa maravilha de espaço que nos é cedido todos os sábados pelo nosso querido presidente do Golf Clube, o Paulo Eduardo da Costa, a quem enviamos um grande abraço. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Braz Antunes Matos Neto, dentista de nossa região, estará respondendo uma questão deixada no bloco anterior e que a Adriana irá agora citar. Existem alguns casos, doutor, sobre pacientes que adentram aos pronto-socorros e aparecem com abscessos dentários e aí evoluído para as endocardites bacterianas. O que o senhor tem a nos falar sobre isso? São situações graves, né? Gravíssimas, levando até a morte, né? Levando à morte, A endocardite bacteriana, alguns anos atrás, o nosso Conselho Regional de Odontologia de São Paulo fez uma campanha estadual onde ele dizia que o dente pode matar. O dente mata. E é verdade, porque pensava-se logo na endocardite bacteriana, que são as inflamações do músculo cardíaco através de bactérias que se desprendem da gengiva, né, da boca, portanto, caem na corrente circulatória e atingem o miocárdio, né? Então isso, Adriana, é mais comum do que a gente pensa, né?
é um estágio já muito precário da dentição do indivíduo, dos cuidados que ele deva ter. A higiene, né? Falta de higiene, né? É a higiene, os cuidados, a visita ao dentista, no mínimo uma vez por semestre, né? A cada 6 meses. E isso, às vezes, ele se dá na forma de abscesso. Então, chega o pronto-socorro, o cirurgião dentista já sabe como recorrer, e nem todo abscesso chega numa endocardite bacteriana, né? Mas, de qualquer maneira, o abscesso é visível. Agora, o problema é que a endocardite, na maioria dos casos, é uma patologia silenciosa. Ela tem inflamação, a periodontite, a inflamação da gengiva, e aquilo ali, por um motivo ou outro, pode ser um trauma ou alguma coisa do gênero, as bactérias, que são aquelas oportunistas, que estão ali para causar o mal, né, às pessoas, elas caem na corrente circulatória e vão até a válvula, até as válvulas, até o músculo, né? Eu quero citar, Hélio, Adriana, um caso muito recente, questão de 2 a 3 anos atrás, de um atleta norte-americano que veio defender um clube da nossa cidade, em convênio com a prefeitura, onde ele, num jogo, ele tomou uma cotovelada, e dali ele começou o processo da endocardite, não se sabia até então. Ele foi internado no hospital, foi diagnosticado, e aí é como se fosse a bacteremia, quer dizer, então as bactérias se desprendem em um ataque feroz ao músculo cardíaco. Ele ficou 28 dias e faleceu, veio a óbito. Foi um caso emblemático, né? Então, até pelo Hélio ter citado que eu fui vereador por 2 mandatos, eu fiz um projeto, e é lei na nossa cidade hoje, em Santos, né? Que os atletas, nós não podemos legislar sobre no caso o vereador, sobre os próprios particulares, mas os próprios públicos, quer dizer, aquilo que está ligado ao poder público nós podemos, e eu fiz o projeto, foi aprovado, sancionado pelo então prefeito Papa, que os atletas teriam que fazer um exame bucal antes de assinar o contrato com a nossa cidade para defender as cores. Isso protege, na realidade, é um indivíduo que muitas vezes vem sem aquela condição e é negligenciado na hora de assinar um contrato. Então é muito sério esse problema. Daí a importância de termos representantes nas nossas câmaras municipais que estejam ligados à saúde, porque com maior sensibilidade acabam apresentando projetos tão importantes quanto esses, que certamente evitarão situações gravíssimas como foram aqui destacados. O tema seguinte é polêmico, mas eu gostaria de abordá-lo já no próximo bloco, após o momento sindical, que será agora apresentado pelo nosso querido presidente do Sindicato dos Prédios e Condomínios de São Vicente, Severino Augusto da Silva. Dentro do Linha Direta com a Saúde e Cidadania, você fica com o Momento Sindical. Você que estava na Linha Direta com a Saúde, assista agora ao Momento Sindical. Companheiro, meu Momento Sindical essa semana vai ser diferente dos outros, porque eu ando um pouco indignado com o que está acontecendo na nossa área, em nosso país. As manifestações que está acontecendo, pacífica, é muito importante. Mas o que me deixa indignado é os companheiros, esses cidadãos que saem das suas casas, que vai fazer saqueação em supermercado, vai quebrar comércio. Os comerciantes não tem nada a ver com isso, gente. Quem tem alguma a ver é os políticos que estão acabando com o nosso país. Isso é que a gente tem que ver. Essas manifestações, os médicos fizeram uma passeata maravilhosa. Eles estão reivindicando aquilo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de saúde, educação, segurança, que nós não temos. Você viu o dinheiro que foi investido nessa área, que eu não quero nem falar, porque todos sabem aonde foi investido esse dinheiro, 28 milhões de reais. Se esse dinheiro fosse investido na saúde, na educação, como que o nosso país seria visto lá fora? Mais visto, bem visto. Mas com esse quebra-quebra que estão fazendo, nós está sendo mal visto lá fora, gente. Nós temos que respeitar o nosso país. Muito bom, Brasil. Abre o olho do povo. Não é o Brasil que tem que olhar o povo. Abrir o olho. Nós que temos que abrir o olho, nós que temos que respeitar o nosso voto, fazer o político respeitar os nossos votos e fazer os políticos honrar aquilo que eles prometem em época de eleição. Por quê? Porque
De vez dos políticos e negociar saúde para o município, fica negociando Banco do Povo, PAT, que tem um bocado abandonado por aí. Dia 11 nós temos uma paralisação. Primeiro, para quem não sabe, eu vou falar da Força Sindical porque é o seguinte, eu faço parte da direção nacional da Força Sindical. E quero dizer para os companheiros que dia 11 de julho vai ser o Dia Nacional da Mobilização dos Trabalhadores Nacional. O que é que nós queremos? O que é que o sindicalista quer? A força junto com a Força Sindical. Pauta. Fim do fator previdenciário, que isso aí está acabando com nossos direitos dos aposentados de se aposentar. 40 horas semanal, sem redução de salário. Reajuste digno para os aposentados. Mais investimento na saúde, educação e transporte de qualidade. Fim do projeto de lei 4330, onde que vai acabar com nós, e principalmente nós sindicalistas que defendem a parte do trabalhador. Isso, companheiro, me deixa indignado e gostaria de falar para os companheiros que os deputados é quem faz as leis. O ano que vem nós temos eleição. Pense bem em quem vai votar, veja quem defende o direito do trabalhador. Por eu estar aqui avisar para vocês, porque eu vivo indignado na área sindical. Queremos uma liberdade sindical e queremos defender os trabalhadores dignamente. Isso é que me deixa sem resposta no momento, porque realmente as coisas não estão ficando boas para o lado dos sindicalistas, para o lado dos trabalhadores. O baderna na rua, pensando que esse sindicato não faz baderna nem quebra-quebra. O sindicato reivindica o direito do trabalhador. Isso é que eu deixo para todos os trabalhadores, para todos os brasileiros, saber que o sindicato tem força, é só ter união. Muito obrigado, até sábado que vem. Espero que todos, sábado, venham me assistir esse momento de sindicato, porque tem coisa mais importante para mim falar para vocês. Até logo, um abraço para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Você ainda não é associado? Não espere mais. Venha fazer parte desta força. Sindicato dos Empregados em Condomínios e Afins dos municípios de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Você associado conta com clínico geral, dentista, departamento jurídico e outros. O nosso sindicato oferece cursos de qualificação profissional. O presidente José Francisco e toda a sua diretoria, planejando projetos para a categoria, pois categoria unida é a base de um amanhã melhor. Venha com a gente. Rua Doutor Renato Pinho, 27.811, Aviação Praia Grande. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Nosso entrevistado de hoje, nosso programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, Dr. Braz Antunes Matos Neto, cirurgião dentista de nossa cidade. Eu colocava no intervalo, Dr. Braz, um tema polêmico. Qual é? O senhor citou anteriormente a respeito do atendimento odontológico nas escolas de ensino fundamental, que eram, no passado, existiam, não é? Já existe a quem critique o fato de ser retirado desse serviço. Claro que a Constituição, como foi destacado, ampliava todos os atendimentos à rede pública, mas, devido às deficiências da própria rede pública, as crianças continuam precisando de uma assistência melhor. Então, setores já acham que deveria voltar ao serviço. Qual é a sua opinião sobre o tema? Eu defendo essa tese, sim, porque lá na escola é que as crianças passam a maior parte do tempo. Seria importante a gente ter o profissional da saúde, não só o dentista, o médico, psicólogo, enfim, na escola. Mas o SUS preconiza a universalidade do processo, né? Então, que não deve ficar entre quatro paredes. Então, que a criança, que a família procure a unidade básica de saúde mais próxima do seu bairro. Mas eu sou um defensor também da saúde dentro da escola. Me associo ao senhor nesse tema, uma vez que a criança é o maior investimento de uma nação. Então não há que se pensar que uma lei, lógico, a lei está inserida na lei maior, possa prejudicar esse grupo tão importante. Mas dentro do capítulo da prevenção, como o senhor destacava com muita propriedade, recordamos-nos também da necessidade da fluoterapia,
né? Que seria uma coisa muito importante. Sim, o flúor veio... Me permita, até para orientação dos nossos telespectadores, especialmente as mães, né? Para que possam dar uma assistência perfeita aos seus filhos. Na nossa, não chegou a minha época, mas uma geração posterior à minha ainda tomava medicação, as mães tomavam, para introduzir o flúor na sua composição, para que prevenisse as cáries, né? Depois das águas de abastecimento do nosso país serem colocadas o flúor em composição química, né? Essa medicação nas cidades que tem a água fluoretada está suspensa, né? Senão pode causar uma fluorose, que aí é muito pior para os dentes, né? Nem todas as cidades do país têm as águas fluoretadas, até porque muitas não têm nem saneamento básico ainda, né? Mas Santos e a nossa região toda da Baixada tem a água de abastecimento com flúor, e é um grande parceiro o flúor para a prevenção da cárie dentária, né? Então eu acho que nós estamos, como eu falei, nos estados mais evoluídos da nossa federação. A cárie hoje já é um problema quase que secundário, na idade, na infância, na juventude é secundário já. Os problemas maiores são outros. Bem, os avanços tecnológicos abrangem todos os setores da atividade humana, e da odontologia certamente é um tema importante. O que a gente percebe é o seguinte, que quando um avanço tecnológico ainda não é acessível à rede pública, né, com o passar do tempo ele começa a ser discutido e afinal ser incluído nesse atendimento. Refiro-me aos implantes dentários, né, que hoje ainda não são prestigiados pela rede pública, mas gostaria que o senhor nos desse já os caminhos que a coisa vai seguir. Bom, olha, foi uma pergunta vai ser muito gostosa de responder, porque agora no dia 23 de maio passado, nós tivemos a abertura do 16º Congresso Internacional de Odontologia do Litoral Paulista, com autoridades de várias partes do país, e nós tivemos a abertura no Teatro Guarani. Eu presido a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista. Então nós tivemos a oportunidade de estar lá com o Coordenador Nacional de Saúde Bucal, Gilberto Puca, que é um amigo nosso, amigo da cidade, foi meu aluno de faculdade, ele é a maior autoridade pública no país hoje, trabalha lado a lado com o Ministro da Saúde. E também o representante do prefeito municipal, o Rogério dos Santos, o Dr. Rogério dos Santos, que é chefe de gabinete e é cirurgião dentista. Então eu fiz uma cobrança, no bom sentido, de que a rede pública de Santos começasse a implantação, como já tem em algumas cidades, pouquíssimas cidades do Brasil, os implantes e a ortodontia, mesmo que interceptativa, que é a correção da posição dos dentes, né? Então os implantes ainda é uma novidade para a rede pública, mas já alguns pequenos locais do país já estão começando, e eu estou lutando para que isso também possa vir para Santos e região, porque é uma questão de saúde pública. A perda de um dente ou de vários dentes, às vezes nem a dentadura não dá jeito, porque perde o osso, o rebordo alveolar, reabsorve, e a dentadura não segura. Então o implante também, nesses casos, é uma questão de saúde pública, embora a gente saiba do ambiente asséptico que tem que ter, do preço dos implantes, de uma série de coisas, mas que isso já é uma realidade em pouquíssimas cidades. Eu quero em Santos também, porque nós estamos falando da população pobre que não pode ir ao dentista particular. Então ele tem que recorrer à rede pública, e na rede pública também tem que ter os melhores serviços, né? O programa fica contente em ouvir palavras de um representante autorizado, né, dessa prestigiosa carreira de saúde, né, que são os cirurgiões dentistas. Mas, doutor Braz, o senhor foi vereador por 2 legislaturas, e aí a política parou, o senhor ainda tem algumas pretensões? Existe um link na página dele que diz assim: Manda Brasa, que é um canal direto ao senhor. Fala um pouco sobre isso. Adriana, o Manda Brasa pertence a um link lá do meu site, www.bras.antunes.com.br, que na minha atividade política eu mantive isso, que era um contato com a população. Manda brasa mesmo, reclama, é aquela coisa, aquela música do Roberto Carlos, né? Então manda brasa, reclame, reivindique, é um contato
virtual com a população, né? E continua, porque a política é que nem uma bactéria do bem, não sai tão facilmente da corrente sanguínea, né? Eu ainda me sinto no meio, as pessoas me procuram, pedem ajuda, pede algum caminho, alguma coisa que a gente possa ajudar. Então eu gosto da política. Meu pai foi presidente da Câmara aqui em Santos, foi vereador por 26 anos, 6 mandatos, é um dos mais antigos na história, e isso ele passou para a família, em especial para mim. Eu gosto da política. O futuro eu não sei, o tempo vai dizer, mas que eu gosto e gosto de participar das discussões políticas, eu gosto bastante. Temos acompanhado a sua carreira, né, política, e para nós é alvissareira a notícia de que o senhor ainda continua com seus ideais mantidos, e para a cidade é bom termos representantes no legislativo, principalmente, ligados à saúde, né? Nosso programa, portanto, se alegra por tais notícias. Questão de cidadania também, né, doutor Hélio? Cidadania. Bom, doutor Braz, o nosso programa é curto, os temas são muito vastos, bom, né? E já tinha certeza que não conseguiríamos resumir no nosso programa todas as informações que o senhor teria a trazer aos nossos telespectadores, mas já o convidamos para uma próxima oportunidade continuarmos esse papo gostoso aqui, que tanto bem faz aos nossos telespectadores. Também na rádio, né, doutor Hélio? Sim, na rádio também, a nossa versão radiofônica, a Rádio Terra AM 650, todos os sábados das 10 às 11 horas. Repetindo que o nosso programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, pela TV Unisantos, é transmitido todos os sábados a partir das 14 horas. Bem, estamos chegando ao final do programa. Adriana, suas despedidas. Obrigado, doutor Braz, doutor Hélio. Mas antes eu queria mandar um grande beijo a Meire Coifer, que fica ali na Marcílio Dias, número 13, ali no Gonzaga. E também ao presidente do Sindicato dos Condomínios São Vicente, o Severino. Severino, um grande beijo a você. Muito bem. Doutor Braz, suas despedidas aos nossos telespectadores. Eu só tenho a agradecer, Adriana, Hélio, muito obrigado pela oportunidade. Assim que é bom, fica aquele gostinho de quero mais, eu já está aceito o convite, na rádio, aqui na televisão. Muito obrigado e parabéns pelo brilhante programa, porque embora, como você falou, curto, mas é de boa qualidade. Muito obrigado. Bem, meus amigos, estamos encerrando o programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, prometendo voltar no próximo sábado a partir das 14 horas. Um grande abraço a todos.